Hallo, wie geht's, Aquário? Tudo bom com vocês? Personas e mi coração. Acabei de voltar do Panamá, tô renovado, com as energias renovadas para fazer as leituras para vocês. Vamos com tudo para essa semana. O que a espiritualidade tem para o signo de Aquário? Sintoniza na leitura de hoje, assiste até o final, porque você não vai se arrepender. Vai ter muita mensagem legal para você aqui, ó. Justiça para começar a leitura de hoje. 7 de Pentáculos, ora, ora. O mundo, não posso mostrar sem roupa. O mundo, a justiça, 7 de Pentáculos aqui para iniciar, né, a tríade. Só que... Ok. Olha, Aquário, sentimento muito forte de querer se libertar de alguma coisa, de querer sair para o mundo, de querer se colocar em novas oportunidades, conhecer pessoas novas. Só que eu vejo você olhando para trás. Por que você fica olhando para trás? O que aconteceu que você fica olhando lá para trás? Fala para mim. Se quiser comentar, deixar seu relato aqui, eu respondo todo mundo, tá? Com muito carinho. Por que você está olhando para trás, tanto para trás assim, se a própria vida diz que você precisa caminhar para frente? A vida está te levando para frente, um movimento aí que você precisa ir para frente. Só que você, apesar de ter se libertado de alguma coisa, aparentemente aqui pela leitura, ou ter essa querência, essa vontade de se libertar e de se expandir, né? Você está olhando para trás. Vamos tirar mais cartas para entender. 5 de copas. Novamente aí, olhando para trás, mesmo que esse para trás, ele tenha pouca coisa left. Pouca coisa aí que ainda está de pé. Tá? Alguma coisa aí que terminou, talvez não tenha terminado da forma como você gostaria. Um ciclo se encerrou, você deixou isso para trás, só que você ainda olha para isso. Porque em alguns casos ainda ficou um pouquinho de chance ali, ainda ficou um pouquinho de coisa não dita, ainda ficou um pouquinho de coisa para ser remendada, né? E você fica olhando para ver se consegue. Mas a justiça, ela traz essa espada, tá? Para cortar, a minha selenita aqui, a espada, ó, para cortar essa energia do passado, essa memória que você tem do passado. Essa pessoa, esse ambiente. Cavaleiro de Paus. Esse invertido, tá, gente? Esse sentimento, ele traz para você, ele te dá uma... Ele baixa a tua vitalidade. Porque você não foca no que tem que focar. Você não é como se você pode até estar indo para frente, mas você não vai com tanta velocidade, porque você está focado em alguma coisa do passado. Isso tira a tua energia, né, Cavaleiro de Paus, teu espírito, a tua energia espiritual para conseguir manifestar as coisas que você quer na vida. A manifestação, As de Pentáculos, as cartas vão falando junto comigo. Manifestação. Só que, exatamente, Aquário. O que você está querendo olhar para trás? Por quê? Você está querendo reconciliação com alguém? Você está pensando em alguém que passou pela tua vida que possivelmente possa voltar? Você está ligado a alguém que talvez tenha te feito mal? Mas eu preciso lembrar para vocês. Sorry, mas eu preciso lembrar para vocês o seguinte. Quando você pensa em alguém que passou pela tua vida, isso acontece com todo mundo, tá, gente? Comigo também. Quando você pensa em alguém que passou pela tua vida, essa pessoa ficou para trás. Só que você pensar nela com amor e você pensar nela com ódio é a mesma coisa, gente. Tá? Não altera o resultado. Por quê? Porque, gente, eu ainda tô meio gripado da viagem, tá? Porque ela tava muito, muito quente. E daí sai de ar-condicionado, entra em ar-condicionado. Então minha voz vai falhar, mas tudo bem, vamos lá. Presta atenção, Aquário, agora.
Quando você pensa no passado em alguém de forma positiva ou negativa, tanto faz. Por que isso? Porque você ainda está se ligando a essa pessoa. Isso significa que você ainda tem sentimento por essa pessoa. Independentemente se você fica lembrando dela para meio que reafirmar as coisas ruins que ela fez para você. Mais ou menos isso, entendeu? Com essa justificativa. Significa que você tem a necessidade de ficar pensando nela. Isso já é um sinal, entendeu? É o primeiro sinal de que você ainda gosta dessa pessoa. Você pode odiar, você tem todo o direito de odiar quem você quiser, mas você também gosta. E você pode gostar de quem te odiou. A gente faz isso, gente. Mesmo sem querer, a gente faz, tá? Porque às vezes é uma pessoa que a gente amou, porque às vezes é uma pessoa que tem suas qualidades. E é sobre isso. Agora vamos continuar a leitura, porque ainda tem muita carta para tirar. Aqui, ó. Foi embora, mas ainda ficou um pouquinho. Ficou alguma coisa lá para trás. É como se você quisesse retornar. Eu não sei se você que foi embora, tá, Aquário? Aqui tá me parecendo que foi você que foi. Pode estar espelhado em alguns casos, pode ser a pessoa, né? Tô falando com muitos aquarianos e aquarianas, mas em alguns casos você que foi embora, só que você se arrependeu. O sentimento que eu tô vendo aqui na leitura é de arrependimento. Você aceitando isso ou não, tá? E você acaba que volta para o passado para ficar relembrando alguma coisa que te deixa triste, que te deixa sem vitalidade, que te deixa sem motivação para você ir para frente. Se essa pessoa for embora, mesma coisa. Aqui, ó. 5 de paus invertido, você se segurando para não escrever para a pessoa. Se estiver espelhado é a pessoa, gente. Se segurando para não escrever para a pessoa, se oprimindo, se reprimindo, né? Se segurando para não entrar em combustão, para não entrar em ansiedade, querendo dizer para a pessoa coisas, só que aí você pensa assim, será que a pessoa vai receber isso bem? Porque já faz algum tempo, né? Talvez essa pessoa já esteja em outra, talvez essa pessoa não queira mais eu na vida dela. Talvez, porque às vezes a gente precisa trabalhar memórias do passado com pessoas sem necessariamente entrar em contato com elas, gente, porque não faz mais sentido entrar em contato com elas. Só que eu vejo que vocês estão abertos para isso, tá? 9 de Pentáculos. Existe uma possibilidade, sim, de reconciliação aqui nessa leitura. Não vou negar. Existe uma possibilidade de retorno, sim, tá? E essa pessoa provavelmente ela também está aberta para viver isso. Porque ela também se lembra das coisas que vocês viveram. Ixi, Vamos lá. 6 de espadas. Mensagem, rede social, WhatsApp, app de namoro, passando na rua da tua casa para você vê-la, ir para lugares que você frequenta para ter a chance de te encontrar, e às vezes olhando para frente falando assim, não, eu vou seguir minha vida com os meus objetivos, eu vou seguir a minha vida agora como tem que seguir, eu vou seguir com as minhas metas, com as pessoas que me amam, com os meus sonhos, só que o que acontece? Você também coloca aí na mala essa pessoa junto e vai levando ela com você. Então, posso estar falando com aquarianos que teve esse relacionamento já há algum tempo. Pode ter sido agora, recentemente, mas essa leitura é atemporal, né, gente? Mas, para alguns de vocês, esse relacionamento ele já teve algum tempo. Isso pega muito na forma como você lida com o teu próprio caminho, na forma como você se... Por exemplo, eu tô vendo aqui aquarianos, só um exemplo, gente, eu tô vendo aquarianos aqui e aquarianas que fecharam o coração depois desse relacionamento. E às vezes você fala assim, não, eu fechei porque eu sofri demais, essa pessoa me fez sofrer horrores, então eu não vou mais ter ninguém na minha vida. Mas, gente, às vezes isso é uma justificativa boba, porque você ainda quer que essa pessoa volte pra você, entendeu?
Quer dizer que ninguém pode ter a chance de se aproximar de você novamente, a oportunidade de te amar de novo. Você vai se fechar por causa de alguém do passado, gente, pelo amor de Deus, tá? Abre esse coração de novo, viva novas experiências. A vida é isso, são ciclos, reencarnações. A vida se recicla o tempo todo. Deixa eu só tirar o baralho cigano. Ó, aqui. As duas cartas que pularam da minha mão são duas cartas perfeitas para essa leitura. A foice. Corta da tua vida, mesma energia da justiça, que foi a primeira carta da tríade que caiu aqui. Corta da tua vida sentimentos de se achar menor, de achar que você deveria ter sofrido porque você teve participação e aí você teve responsabilidade, você deixou esse relacionamento acabar, a culpa é sua, entendeu? Sabe esses pensamentos de vítima? Corta essa pessoa se essa pessoa é uma pessoa tóxica. Se a pessoa foi embora, e gente tóxica quando vai embora, em geral, elas deixam na gente um pouco de veneno, né? A gente pensa nelas e se envenena com esse pensamento. É muito forte isso. Então corta isso. Você não precisa carregar isso dela. Joga esse veneno no lixo para você não se sujar com ele, entendeu? Abra-se para outras experiências. E as flores? Existe novas oportunidades para você amar na sua vida chegando. Existe como se fosse uma primavera, uma nova primavera para você poder curtir esse momento, florescer você mesma, você mesmo florescer para novas experiências, ou por que não florescer para esse relacionamento numa reconciliação. Para alguns de vocês está aberto, né? Aqui não tem julgamento, cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que quiser, e é sobre isso. As flores vêm dizer isso. A gente tem agora a cartinha aqui do Osho, vamos abrir aqui. A jornada. Você é responsável pelas escolhas que você faz, tá? Você não tem controle sobre as decisões das outras pessoas, os caminhos que as outras pessoas querem trilhar. Essas decisões, elas vão tomar, independentemente se você está na vida delas ou não. Isso não é culpa sua, não é porque você tinha que sofrer, isso não é um castigo, né? E essa pessoa talvez não seja mal, né? Um demônio aí na sua vida, mas os caminhos, vocês tinham que se encontrar por alguma razão, né? Talvez vocês sejam twin flames, né? Que fala, almas gêmeas aí. E eu acredito muito que almas gêmeas, elas transitam aí pelas encarnações e muitas vezes elas se unem só para trabalhar alguma coisa que precisava ser trabalhado lá no passado e vocês não tiveram tempo para isso. E aí a vida separa vocês de novo, tá? Só que eu vejo que alguns de vocês, esse relacionamento foi tão forte que vocês ainda se lembram muito dele. Ele vira até uma referência aí para os próximos relacionamentos. E isso vocês têm que cortar, tá, gente? Porque cada pessoa é diferente e você já evoluiu durante esse processo. Provavelmente você não vai repetir o mesmo padrão. Você não vai repetir o mesmo padrão. Então, para de dar uma de louca e dar uma de louco e presta atenção na leitura de novo, ó. Falando novamente. Para alguns de vocês, esse relacionamento ele já deu, ele não tem como voltar. Claro que existe a saudade, claro que existe a vontade de voltar, mas você tem que se priorizar primeiro. Aqui, ó, página de paus. Se priorize, busque a tua autoestima, põe a tua melhor roupa, sai, conheça pessoas novas. Sempre tem gente nova olhando para você, gente. Todo mundo fala, eu separei dessa pessoa, nunca mais eu vou encontrar ninguém. Aí basta alguém dar uma flor para esse cara ou essa mulher, né? Para você que está assistindo, para mim, sei lá. Para um ser humano, né? Não sei se no reino animal é assim também. Basta alguém dar uma flor, ter uma noite maravilhosa, que você já vai mudar essa cabeça. Eu tenho certeza disso. Só que você precisa se abrir para essa experiência, tá? E se você se abrir com consciência, provavelmente não chega um outro relacionamento
tão conflituoso quanto aquele que foi embora. Aquele que foi embora da tua vida, tá? E se foi um relacionamento de muito amor, seja grato pelas coisas que você viveu com essa pessoa, mas essa pessoa tinha que ir embora. E se você quiser uma reconciliação, você pode tentar. Não diria que daria certo, mas todo mundo é livre para tentar o que quiser, né? Não tenha vergonha de tentar se aproximar dessa pessoa. Se essa pessoa estiver aberta, ela vai voltar para a tua vida, tá bom? Aquário. Essa foi a leitura de vocês. Só que eu preciso falar uma coisa, gente. Essa pessoa, novamente, eu não sei se eu falei isso, eu falo tanta coisa aqui, eu não lembro se eu falei isso no início da leitura, mas essa pessoa, ela também pensa em você, essa pessoa do passado. Ela pensa em você também. Eu não sei se ela pensa em voltar para você, mas você também está na mente dela. E olha que curioso, isso faz sentido, porque como você pensa nela, ela pensa em você ou vice-versa, né? Porque os pensamentos, a energia, ela ultrapassa, né, o tempo e o espaço. Os dois pensam ao mesmo tempo. Bom, eu falei demais essa leitura já, tá muito longa. Espero que vocês estejam bem. Pessoal, se quiser me relatar alguma coisa aqui nos comentários, fica à vontade. Curte, comenta, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Tchau, tchau.